Bom dia. Glória a Deus. Um dia eu e a Rafa, nós fomos acolhidos também nessa igreja, pais, atípicos, e nós tínhamos aí o Lucas. Quando chegamos na Igreja Atitude, lá ainda na sede, nós chegamos com o Lucas, e eu lembro que a pastora Wilze, ela nos procurou e falou assim: o que vocês precisam? Eu me vi nessa situação que o pastor Vinícius colocou aqui, desse casal. Quantas vezes a gente chegava na igreja e o Lucas, ele tinha também um autismo, e a gente não conseguia ficar na igreja, a gente era obrigado às vezes a ir embora, porque ele não conseguia ficar quietinho ali. E por muitas vezes a gente viveu essa realidade. E quando a pastora Wilson nos procurou, ela falou assim: olha, eu quero fazer. A igreja estava começando a trabalhar a inclusão. E ali a gente começou a desenvolver um trabalho junto com a igreja, falando das nossas necessidades, explicando o que a gente precisava. E como foi bom a gente participar disso, e como é bom a gente ver que a nossa igreja, ela se tornou uma referência nessa questão. Hoje, aqui na Zona Sul mesmo, você chega aqui, nós temos ali o abafador, nós temos o óculos, nós temos pessoas preparadas para também acolher essas famílias. Como o pastor Vinícius falou, nós não estamos satisfeitos com isso, é muito pouco perto da necessidade e daquilo que a gente quer fazer. Hoje nós temos uma igreja que está aqui totalmente inclusiva, Nós temos o culto aqui traduzido em Libras, nós temos pessoas que estão estudando para cada vez mais termos servos também nessa área. É bom a gente viver isso, e eu fico muito feliz porque o João, ele é o maior flamenguista que a gente tem aqui na igreja, E toda vez que termina o culto, o João, ele vai lá, me dá um abraço, ele vem me dar notícia do Flamengo. Ele vem dizer: pastor, o Flamengo ganhou, pastor, o Flamengo perdeu. Aí ele fica triste demais, É bom a gente ver as nossas crianças sendo bem acolhidas aqui na igreja. Como vocês sabem, eu e a Rafa, a gente está aí indo para Juiz de Fora, e é uma alegria muito grande a gente compartilhar com a igreja que nos acolheu esse momento que a gente está vivendo. Essa nossa ida para lá tem a ver com o entendimento de que a obra do Senhor, ela precisa ser expandida. A obra do Senhor precisa crescer, Um dia, alguém sonhou com uma igreja na Zona Sul, e hoje nós estamos aqui, isso é uma realidade. Um dia, Deus colocou no coração do pastor Vinícius, da pastora Dani, de irem até San Antônio, lá no Texas, nos Estados Unidos, e plantar uma igreja lá. E hoje temos uma igreja lá. E agora Deus colocou no meu coração e no coração da Rafa esse desejo de nós irmos para Juiz de Fora, plantarmos uma igreja lá. E Deus tem feito coisas tremendas. Deus tem feito conexões que a gente não poderia imaginar. Eu conheci apenas um casal lá em Juiz de Fora, e talvez eles sejam os culpados da gente estar indo para lá. Nós fomos visitá-los e acabou criando aí esse coração, Deus aqueceu o nosso coração por essa região, por esse local. Mas o fato é que quando a gente fala nesse clima de despedida, e a gente descendo lá de Juiz de Fora esses dias, eu lembrei daquele programa, você talvez já tenha assistido aí, que fala sobre chegadas e partidas, onde a apresentadora, ela vai até um aeroporto e ela fica ali esperando famílias que estão partindo e famílias que estão chegando. E ali ela deixa o pessoal chegar ou partir, e ela começa uma abordagem. E naquela abordagem você vê o sentimento das pessoas, o sentimento de carinho, de alegria, porque alguém está voltando, ou de tristeza porque alguém está partindo, mas também com o coração feliz porque é a realização de um sonho. Quanta coisa a gente vê ali, e cada bagagem ali carrega uma emoção. E esse sentimento que a gente tem hoje aqui, nós estamos indo para lá, para Juiz de Fora, com o nosso coração repleto de alegria, sabendo de que Deus está nos enviando, e tem uma igreja aqui hoje, forte, plantada,
para viver muito mais do que o Senhor já fez até aqui, nos sustentando em oração, nos sustentando lá no campo missionário, orando pela nossa família. E eu lembro que, falando dentro desse contexto, a Rafa foi fazer uma viagem uma vez para fora. O Mateus era pequenininho, devia ter ali seus 8, 9 anos. E quando ela retornava para o Brasil, eu falei para ele assim: amanhã a mamãe chega. Aí, então vamos lá buscar ela no aeroporto? Eu falei: vamos lá. E ele foi o primeiro a acordar, cheio de expectativa. Chegamos lá no aeroporto, tem uma foto que eu peguei desprevenido, ele lá assim, ó, com os olhos fixos ali, esperando a mamãe atravessar ali o portão de desembarque. E quando ela chegou, aquela alegria, aquele sentimento, né, de felicidade, porque ela estava voltando. E a vida é assim, irmãos. A vida é assim. Nós temos partidas, temos chegadas, pessoas chegam, pessoas vão. Mas Deus ministrou algo no meu coração. A boa obra de Cristo, ela não para. E eu queria falar com você nessa manhã sobre essa boa obra de Cristo. A Bíblia, ela é repleta de exemplos sobre idas e vindas. Paulo, ele foi um cara que plantou muitas igrejas. E eu fico vendo a história de Paulo quando ele parte de um lugar para o outro, ou quando ele chega num lugar. Quanta coisa boa, quantas histórias. O coração de Paulo era grato por tudo aquilo que ele viveu. E nós vamos aprender hoje, a partir desse texto, lá em Filipenses, capítulo 1, versos de 1 a 7, o que nós podemos aprender sobre essa boa obra? O que nós podemos falar sobre a vida de Paulo e essa boa obra de Cristo que ele nos ensina? Então, vamos ler aqui o texto de Filipenses, capítulo 1, a partir do verso 1. O texto diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça e paz a vocês da parte de nosso Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, que sempre que me lembro de vocês, em todas as minhas orações por todos vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação de vocês com o Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu me sinta assim a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho no meu coração, pois quer na prisão, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Queridos, o contexto aqui, Paulo ele estava preso, provavelmente ele estava preso em Roma, e aí Paulo então escreve essa carta. É interessante que há um contraditório aqui, alguém que está preso, alguém que está encarcerado, alguém que está vivendo ali a privacidade está privado da sua liberdade, e de repente escreve uma carta como essa, uma carta onde ele demonstra alegria, uma carta onde ele cultiva no seu coração um sentimento de gratidão por essa igreja, de gratidão por esse povo que tanto fez por ele, que ofertava na vida de Paulo, que caminhava com ele, que estava junto com ele em todos os momentos. Paulo e Timóteo, eles começam essa carta aqui, se apresentando como servos de Cristo. Que coisa interessante, eles não se apresentam como senhores, eles se apresentam como servos. E a nossa identidade em Cristo começa com humildade e serviço. Se eu e você estamos aqui hoje, e dizemos que temos o DNA de Cristo, que somos a igreja do Senhor, seguimos a esse Deus, precisamos ter isso carimbado na nossa vida, tatuado na nossa vida. As pessoas precisam olhar para mim e para você e ter claramente essa evidência, essa característica de um homem e uma mulher servo de Deus. Humildade e serviço.
É o que Paulo começa a se apresentar aqui nessa carta. Você quer saber se tem um homem de Deus ou uma mulher de Deus aí do seu lado? Repara se ele é um servo. Repara se ele tem um coração humilde. Se ela tem um coração humilde. Isso é característica de alguém que vive essa boa obra. É uma das principais características de alguém que serve a Jesus. Humildade e serviço. A igreja de Filipe foi a primeira igreja plantada por Paulo, lá na Europa. Paulo chega naquela cidade, planta a igreja, ele começa então a viver um carinho especial por aquela igreja. Ele olha para aquela igreja com um olhar diferenciado. Paulo, quando olha para aquela igreja, ele vê uma igreja querida, fiel, leal ao seu ministério e principalmente ao chamado que Deus tinha para a sua vida, de plantar igrejas, de viver a boa obra de Cristo. Um dos motivos de Paulo, ao escrever essa carta aqui, é agradecer esse apoio, especialmente a oferta que enviaram para ajudá-lo. Paulo está com o coração agradecido, e ele anima o povo a permanecer firme, unidos, alegres, perseverando naquilo que era o chamado, não só dele, mas da igreja. Apesar das dificuldades, apesar do encarceramento, apesar de Paulo estar preso. E o que ele vai dizer é que, independente das circunstâncias, se você for reparar, o evangelho só cresceu, mesmo mediante a prisão de Paulo. A prisão, ela colaborou para que o evangelho fosse propagado. As dificuldades, elas não paralisaram a igreja, muito pelo contrário. Ela fez com que a igreja avançasse cada vez mais. E a pergunta que eu quero fazer, e que esse texto também nos traz nessa manhã, o que Paulo nos ensina sobre a boa obra de Cristo? Eu quero começar pensando com você, que a boa obra de Cristo, ela deve ser lembrada com gratidão. A boa obra do Senhor, ela precisa ser lembrada com gratidão. Olha o que ele diz lá no versículo 3 e no versículo 4. Dou graças ao meu Deus, sempre que me lembro de vocês, em todas as minhas orações, por todos vocês, sempre oro com alegria. Paulo escreve essa carta, como eu falei, da prisão. Ele estava afastado fisicamente da igreja, mas o seu coração estava lá, unido com essa igreja, cheio de gratidão. Paulo, ele ora com alegria, não com tristeza. Olha, eu estou preso, coitadinho de mim, orem por mim, venham me ver. Não, Paulo, ele olha para a igreja, e ele começa a orar ao Senhor com alegria, com gratidão. Não com aquela lembrança nostálgica de que, olha, quanto tempo bom que nós vivemos, que saudade daquela comunhão, daquele cafezinho com pão de queijo. Aí, já estou falando já lá do Juiz de Fora, né? Aliás, você está convidado para ir lá me visitar, né? Aí, ó, comer um pãozinho de queijo, ai, né? Um cafezinho, povo bom. Mas o fato é que Paulo não está lembrando apenas de uma maneira nostálgica, não. Ele está se lembrando e agradecendo a Deus porque a igreja permaneceu viva, frutífera, brilhante. A igreja não parou. A prisão de Paulo não parou a igreja. A ausência dele ali não paralisou a igreja, muito pelo contrário, a igreja permaneceu firme e cada vez mais firme. Essa era a alegria de Paulo. Esse foi o sentimento quando ele escreve essa carta aqui. Paulo, ele foi lá, olhou para aquele povo e falou assim: eles entenderam a boa obra, eles entenderam o chamado, eles sabem o que Deus nos chamou para fazer. Meu irmão, Paulo, ele é o cara. Paulo foi o cara. Quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vê uma das pessoas mais importantes depois de Jesus no Novo Testamento, Paulo. E mesmo assim, Paulo, quando ele começa a falar, ele se coloca como servo. Ele não exalta a si mesmo, mas ele dá graças a Deus pela obra na vida daquele povo.
Irmãos, nós não estamos aqui por causa de homens, nós estamos aqui por conta daquilo que Cristo fez por nós. Se você está aqui hoje nessa manhã, você está aqui porque você entendeu o que Cristo fez por você. Se você abriu a sua casa para uma célula, você entendeu o que Cristo fez por você. Se você fala do amor de Cristo para alguém, é porque você entendeu o que Cristo fez por você. Se você renuncia coisas na sua vida, é porque você entendeu o que Deus fez por você. Se você ama o Evangelho, se você ama Cristo, é porque você entendeu o que Deus fez por você. Nosso serviço na igreja é uma resposta de gratidão àquilo que Cristo fez por nós. E se você entende isso, não tem como você ficar parado. É impossível nós ficarmos paralisados diante de um reconhecimento daquilo que Deus fez por nós. Não tem como. Não dá para ficar indiferente àquilo que Ele fez por mim e por você. Não tem como. Quando nós nos encontramos com esse amor que foi capaz de entregar a sua própria vida, nós arregaçamos as mangas e nós colocamos a mão no arado. Não tem como. Paulo, ele expressa também essa gratidão lá em 1 Tessalonicenses, versículos 2 e 3, no capítulo 1, ele diz assim, sempre, parece que ele está escrevendo o mesmo texto, parece que ele está usando as mesmas palavras. Olha o que Paulo vai dizer: sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os nas nossas orações. Lembramos constantemente diante do nosso Deus e Pai do trabalho de vocês que resulta da fé, do esforço motivado pelo amor e da perseverança proveniente da esperança do nosso Senhor Jesus Cristo. Parece que Paulo está escrevendo a mesma palavra, parece que ele está escrevendo o mesmo texto, o discurso é muito parecido, o que ele apresenta aqui é algo muito significativo. Ele não lembra apenas da igreja, mas ele se alegra e ele louva a Deus pela igreja. Ele agradece a Deus pela igreja. Ele reconhece nessa igreja uma igreja que ama esse Deus e que vive essa obra. Não é só uma lembrança, não é só uma saudade, não. É uma alegria por aquilo que eles estavam vivendo. O Evangelho continua. O povo não para. Ele não está falando aqui de uma igreja perfeita. Ele não está citando aqui, olha, eu louvo a Deus porque essa igreja era uma igreja perfeita. Não, irmão, se você está em busca de uma igreja perfeita, desculpa eu te desapontar, mas essa igreja não existe aqui. Não existe. Igreja é feita de pessoas, e pessoas falham, pessoas erram. Talvez eu tenha errado com você em algum momento, talvez o pastor Vinícius tenha errado com você em algum momento, mas olha, eu quero te dizer que o nosso desejo é acertar. O nosso desejo é continuar a boa obra. O nosso desejo é vivermos a obra que um dia Cristo começou aqui na Zona Sul. Essa igreja, ela mostra sinais vivos da obra de Deus. Paulo estava com o coração grato, e o coração dele é grato porque essa igreja é uma igreja que tinha uma fé operosa, ou seja, uma igreja que tem obras concretas. É uma igreja que faz, que trabalha, que se empenha, que bota a mão no arado, que cuida de gente, não fica só na teoria. Não, é uma igreja que abre célula. É uma igreja que vai para as casas. É uma igreja que se doa. É uma igreja que ama o Evangelho. É isso que Paulo está dizendo. Uma fé que opera. Uma fé que vai para cima. A segunda coisa que Paulo vê aqui nessa igreja é uma igreja que tinha um amor abnegado. Um amor sacrificial. Um amor que se doa pelo outro. Não está atrás de uma recompensa. Não. Muito pelo contrário, sabe que já foi recompensada. Paulo olha para essa igreja e vê uma igreja viva. Que amor dessa igreja. O nosso desejo como pastores é exatamente esse. É olhar para a igreja e louvarmos a Deus por aquilo que a igreja vive. Uma igreja que tem uma fé operosa.
Uma igreja que vive esse amor que abre mão de si mesmo. Um amor abnegado. Uma igreja que se mantém firme na esperança que é Cristo Jesus. Uma esperança que não depende de tribulações, que não depende de estar tudo bem. Uma igreja que vive essa esperança firme e inabalável. Uma igreja que olha para as circunstâncias e fala assim: não importa o que eu estou vivendo, eu sei que existe uma boa obra e eu quero fazer parte disso. Eu entendi, esse é o meu chamado. Paulo, quando ele olha para essa igreja, é como se ele estivesse dizendo para a igreja o seguinte: eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque vocês são prova de um evangelho que não vive apenas de palavras, mas do poder de Deus que transforma. É isso que nós precisamos viver aqui. Nós precisamos ser uma igreja que vive esse poder transformador. Esse poder que é capaz de transformar realidades, transformar famílias, transformar mentes, transformar comportamentos. Uma igreja que não apenas vive de um discurso bonito, mas uma igreja que vive na prática aquilo que Deus nos ensinou. A gratidão de Paulo é por tudo aquilo que já foi feito. Quando a gente olha lá em João 15:5, Jesus vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Nós não estamos aqui na dependência de uma estrutura. Nós não estamos aqui na dependência de uma liderança. Nós não estamos aqui na dependência de uma bandeira chamada Igreja Batista Atitude. Não, nós estamos aqui na dependência do Senhor. Nós estamos aqui na dependência, sabendo que sem Ele nada podemos fazer. É claro que Deus usa tudo isso. Deus usa a estrutura, Deus usa os pastores, Deus usa a liderança, Deus usa a sua vida, Deus usa. Mas a nossa dependência está nele. Imagine um jardineiro. Um jardineiro que pega a semente, cava o buraco, ali ele joga a sua semente, ele planta e ele espera o crescimento daquela árvore. Ele vai lá todo dia, ele rega, ele cuida, ele aduba, ela começa a crescer, ela começa a ficar bonita, os galhos começam a aparecer, as folhas começam a aparecer, o fruto chega na estação certa. E aquela árvore vai crescendo, e aquela árvore vai se tornando uma árvore frondosa, aquela árvore começa a chamar a atenção, as raízes começam a se tornar cada vez mais profundas, aquela árvore ela é sustentada por aquela seiva que vai alimentando cada galho, mas um dia esse jardineiro vai embora, a árvore continua, a árvore permanece, a árvore não morre porque o jardineiro saiu. Não, ela permanece ali viva. E eu entendo que Deus plantou essa árvore aqui na Zona Sul. Ele é o bom jardineiro. Ele colocou essa árvore chamada Igreja Batista Atitude aqui na Zona Sul. E essa árvore, ela precisa estar aqui viva, com seus galhos crescendo, as suas folhas brilhantes, seus frutos bonitos. Nós precisamos viver isso. Essa árvore, ela é alimentada pela água viva que é Cristo Jesus. É Ele quem sustenta a igreja. É Ele. A vida da igreja está através da água que corre do trono de Deus. A nossa memória, ela não seja marcada apenas por momentos bonitos e alegres e felizes que nós vivemos aqui, mas que a nossa memória ela fique marcada por tudo aquilo que Deus fez através da igreja, que ela aponte para aquele que sustenta todas as coisas, Cristo Jesus. Até porque você precisa lembrar de que o que você tem de bom na sua vida e o que eu tenho de bom na minha vida é graças a Ele, é graça de Deus, é produzido por Ele, é fruto do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Se você tem algo de bom na sua vida, agradeça a Ele, glorifica a Ele. A segunda coisa que eu e você precisamos aprender também a partir desse texto que Paulo nos ensina,
é que a igreja é chamada a cooperar com a boa obra de Cristo. Nós fomos chamados para cooperarmos com essa boa obra. Olha o que diz lá no versículo 5. Por causa da cooperação de vocês com o Evangelho, desde o primeiro dia até agora. A igreja era uma igreja que cooperava, e quando eu li esse texto aqui, uma palavra me chamou a atenção: cooperação. Essa palavra tem a sua origem no grego, koinonia. E quando a gente olha para a koinonia, a gente vê comunhão, parceria, participação efetiva, prática. Foi para isso que Deus nos chamou. A alegria de Paulo é por essa cooperação. A alegria de Paulo não é apenas pela igreja em si, mas por uma igreja que coopera. Entendeu o chamado e vive o chamado. Uma igreja que coloca a mão no arado. Ele não via uma igreja apenas que recebia o Evangelho, mas que se doava pelo outro, como o pastor Vinícius colocou aqui. O Evangelho é sempre para o outro. Um dia você foi o outro de alguém, e hoje você precisa buscar o outro. Essa é a realidade do Evangelho. Essa é a verdade que nós precisamos viver. Nós precisamos cooperar, fomos chamados para cooperar com essa boa obra. Quando a gente lê lá em Atos capítulo 2, texto muito conhecido, vemos aqui a igreja vivendo a comunhão plena, o partilhar dos recursos. Resultado disso, a igreja não parava de crescer. Todos os dias eram acrescentados aqueles que haviam de ser salvos. Todos os dias. Porque o Evangelho chegou na vida de alguém, e esse alguém entendeu: agora eu preciso levar o Evangelho. Agora eu sou cooperador dessa boa obra. Deus te chamou para você cooperar com essa boa obra. E eu vou te dizer, é um privilégio nós cooperarmos com essa obra. É um privilégio nós fazermos parte desse chamado. A obra de Deus só avança quando há um envolvimento real com a missão que Ele nos deu. A missão está aí, foi lançada. Portanto, ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Nós fomos chamados para anunciar as boas novas. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa parte. Isso só vai acontecer se houver um envolvimento real, genuíno da igreja. Se depender de mim e de você, será que a Zona Sul ela vai ser transformada? Será que Botafogo vai ser transformado? Será que o Rio de Janeiro vai ser transformado? Será que o Brasil vai ser transformado? Irmãos, eu acredito que só iremos viver realmente essa mudança, essa transformação, se a igreja do Senhor Jesus estiver envolvida nessa cooperação de pregar o Evangelho a toda criatura. Se você deposita a sua expectativa de mudança num partido político, num presidente, num governador, num prefeito, você vai se frustrar. Você vai se frustrar. Porque essa mudança precisa acontecer através da nossa vida. Nós precisamos avançar. Nós precisamos cooperar com essa boa obra. E será que, se depender do seu envolvimento, do meu envolvimento, isso vai acontecer? Será que você tem transformado a realidade, pelo menos de uma pessoa? Essa crise que o pastor Vinícius viveu, eu vivi também. Falei aqui na mensagem do culto das 8h30. Quando eu conheci a igreja Batista Atitude, ainda lá na sede, fui criado no Evangelho, desde 5 anos de idade. E eu me deparei com uma realidade. Eu olhei para a minha vida e falei assim: quantas vidas eu já ganhei para Jesus? E ali eu percebi que eu precisava mudar. Ali eu percebi que eu precisava ser um cooperador da obra. Ali eu percebi que o chamado não era apenas para o pastor, mas era para a minha vida também. Ali eu percebi que eu precisava realmente colocar a mão no arado. E a minha vida começou a mudar a partir desse momento. A obra de Deus, ela avança quando há esse envolvimento com a missão.
Nós fomos chamados para isso. A base, o fundamento dessa parceria não é um projeto humano, não é um projeto apenas de um casa de fé, não é. O casa de fé, ele é um instrumento, é uma ferramenta que Deus nos deu, bênção, para que você desenvolva esse chamado, essa cooperação. Você pode cooperar abrindo a sua casa, você pode cooperar sendo um líder de célula, sendo um facilitador, falando do amor de Jesus para alguém. Nós fomos chamados para viver isso. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, diz que nós somos cooperadores de Deus. A igreja, ela não é um clube. A igreja não é uma reunião aqui social. A igreja não é isso. A igreja, ela não pode ser considerada aqui apenas um lugar onde você vem domingo, onde você se junta lá na tua célula, onde você se reúne aqui na quarta-feira. Não. A igreja, ela precisa ser esse corpo de Cristo unido em uma missão. Nós somos o corpo de Cristo unidos em uma missão, a propagação do Evangelho. Anunciar a salvação, anunciar o amor que nos alcançou, anunciar a reconciliação com Cristo Jesus. É para isso que eu e você fomos chamados. Igreja não é ONG, igreja não é confraria, igreja não é clube. A igreja é o lugar onde nós juntos formamos o corpo de Cristo para vivermos essa missão. Você já deve ter ouvido em algum momento da sua vida, se não ouviu, sobre a história do Mar Morto. O Mar Morto, ele recebe a água do Jordão, mas ele não tem saída, ele só recebe a água. E à medida que aquela água fica represada ali, ela evapora, os sais se acumulam, e ali se torna um lugar completamente impróprio para a vida, nada sobrevive naquele lugar. Às vezes, a gente não entende por que igrejas fecham. Às vezes a gente não entende por que pessoas morrem espiritualmente, porque só recebem e não doam. Nós não fomos chamados para represar aquilo que Deus tem entregue à nossa vida. Nós fomos chamados para sermos um rio de águas vivas, que flui do trono de Deus, escorre sobre a nossa vida e chega até a vida de alguém. Essa é a verdadeira igreja. Esse é o verdadeiro chamado. Nós precisamos participar ativamente dessa missão, porque senão eu e você acabamos morrendo espiritualmente. Quantas pessoas morrem porque ficam sentadas no banco? Só recebem. Se tornam obesos espirituais. Se alimentam, e aí ficam hipertensos, diabéticos espirituais e morrem. Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para sermos um rio. E essa água precisa avançar. Ela precisa chegar aonde não chegou. Você quer viver isso, irmão? Você quer viver, você quer ser um rio de Deus? Você quer ser um fluxo saudável das águas que correm do trono de Deus? Nós fomos chamados para viver o serviço, o evangelismo, a generosidade, o amor ao próximo, a empatia, o cuidado. Nós fomos chamados para viver esse verdadeiro evangelho. A vida cristã é assim. Recebemos de Deus e damos para o outro. E à medida que quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Quanto mais nós estamos dispostos a dar, mais o Senhor nos proporciona. Terceiro e último lugar, Paulo nos ensina que a boa obra, ela é sustentada por Cristo Jesus. A boa obra é sustentada por Ele. Olha o que diz lá no versículo 6. Aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa é a promessa central. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e vai completá-la. Nem Paulo, nem eu, nem você,
nem ninguém é capaz de completar essa boa obra. Apenas Ele é capaz de completar essa boa obra. A boa obra que Ele deu início. Foi Ele quem começou a boa obra. E somente Ele pode terminar. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz que Cristo, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Eu e você somos apenas um instrumento diante dessa obra. Vaso nas mãos do oleiro. Que temos o privilégio de participarmos dessa obra. O meu serviço e o seu serviço, ele precisa ser uma resposta à graça de Deus e não uma tentativa de conquistá-lo, porque a graça já foi liberada sobre nós. O nosso serviço, ele não vai alcançar algo do Senhor, porque essa graça já foi liberada. Você já recebeu, você já foi salvo. O meu serviço e o seu serviço, ele precisa ser uma resposta a essa graça que já está sobre a tua vida. Quando a gente entende isso, quando a gente olha para essa verdade, irmãos, isso desperta um incômodo muito grande no nosso coração. Ah, não dá para ficar parado. Não dá para sentar aqui dia de domingo e sair daqui dizendo assim: glória a Deus, mais um domingo, fui lá, cultuei e agora vou viver minha vida. Não dá. Não dá. Desperta um incômodo muito grande que começa a ser gerado dentro de nós. E você quer fazer mais e cada vez mais. Porque é resposta à graça. É resposta ao amor incondicional que nos alcançou. Mateus 16, 18, Jesus afirma assim: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A obra é dele, ele edifica e ele sustenta. É ele. A obra é dele. É por isso que nós amamos a igreja, porque ela é a obra do Senhor. É por isso. Deus, ele é fiel, irmãos. Ele não abandona aquilo que ele começou. Ele é fiel. Nós podemos até abandonar coisas na vida, mas Deus, ele não abandona. Tem gente que abandona a família, tem gente que abandona a empresa, tem gente que abandona filho, tem gente que abandona mãe, tem gente que abandona a igreja, tem gente que abandona tudo. Mas Deus não abandona aquilo que ele começou. A boa obra começou com ele e vai terminar com ele. Imagina uma construção. O engenheiro, ele pega a sua prancheta, ele começa a fazer os seus rascunhos. Ele começa a fazer o croquis. E daqui a pouco ele vai para o projeto. Ele começa a medir, ele calcula tudo, ele pensa nos mínimos detalhes. A obra começa ali com ele. Existem outros trabalhadores envolvidos na obra. Vem o eletricista para fazer a sua parte. Vem aquele que é capacitado na fundação para fazer a sua parte. Vem o vidraceiro para colocar, vem o ladrilheiro, vem o marceneiro. Cada um fazendo a sua parte. Mas o engenheiro, ele não abandona a obra. Ele está lá para conferir os detalhes. Ele vê se está saindo tudo certinho. Eu vejo Deus, esse grande engenheiro que lá no Éden começou essa boa obra. Começou essa grande construção. E ele não parou. Ele nunca saiu do canteiro de obra. E nós fomos chamados para sermos esses trabalhadores nessa boa obra. A obra que é dele, mas que nós temos o privilégio de participarmos. Irmão, não se desespere com mudanças. Porque o principal, que é a mão do Senhor, ela não muda. Ele nunca mudou. Não se desespere com situações difíceis ao longo da caminhada, porque elas podem acontecer. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo.
Ele estava querendo dizer o seguinte: olha, eu vou estar presente nessa boa obra e em todos os momentos. Vocês nunca vão estar sozinhos nessa boa obra. A boa obra é minha. Eu comecei e a minha mão não muda. Eu não vou abandonar vocês. Continuem cooperando com essa boa obra. Seja um bom líder de célula. Apoie o seu líder de célula. Apoie o seu supervisor. Apoie a sua igreja. Viva esse chamado. Viva esse chamado. Não deixe a missão esfriar do seu coração. Sinta-se parte dessa igreja. Uma das coisas que eu falo sempre quando eu faço membresia nessa igreja. Você que fez membresia comigo sabe disso. Eu falo, a igreja é sua. Sinta-se parte dessa grande família. Aprendi com o pastor Josué, se ele vê um papelzinho no chão, ele abaixa, ele pega, porque ele fala assim: é a minha igreja, é a minha casa, é a minha família. Se eu faço isso na minha casa, eu faço isso aqui também. Sinta-se parte dessa boa obra. Deus te chamou para viver isso. A boa obra que Cristo começou, ela continua com Cristo e será concluída para a glória de Cristo. Amém?